transporte de reatores e equipamentos de grande porte, denominados cargas indivisíveis, realizado pela Petrobras representa, de fato, o ápice da logística de engenharia no Brasil. Quando falamos de cargas que superam as 500 toneladas, não estamos falando de um simples frete, mas de uma operação de engenharia complexa, que exige precisão milimétrica e meses de planejamento. Detalho as etapas e desafios que tornam essas operações marcos da engenharia nacional. O desafio da carga e do comboio. Transportar mais de 500 toneladas exige o uso de linhas de eixos, carretas modulares autopropelidas ou rebocadas. Para distribuir um peso tão elevado e não destruir o pavimento ou estruturas, o conjunto pode chegar a ter mais de 100 metros de comprimento. Distribuição de carga. São utilizados comboios com múltiplos caminhões-tratores, muitas vezes 7 ou mais, para garantir tanto a tração quanto a frenagem em aclives e declives acentuados. Velocidade. O deslocamento é extremamente lento, muitas vezes não ultrapassando 5 a 10 km por hora, para evitar vibrações excessivas e garantir o controle sobre a estrutura. Engenharia de trajeto. Planejamento pré-operacional. Antes de qualquer peça sair da fábrica ou do porto, ocorre uma varredura rigorosa do percurso. Estudos de pontes e viadutos é a etapa mais crítica. Engenheiros realizam cálculos estruturais em todas as artes de domínio público do trajeto. Se a ponte não suporta o peso, é necessário instalar escoramentos metálicos temporários sobre a estrutura ou utilizar trilhos de distribuição de carga. Geometria de via. Curvas fechadas são um pesadelo logístico. Muitas vezes, é necessário realizar terraplanagem ou alargamento temporário de curvas, remoção de defensas metálicas, guardrails e sinalização. Obstáculos físicos e aéreos. Uma carga de 500 toneladas costuma ter dimensões verticais que superam a altura padrão de viadutos e redes de distribuição de energia. Elevação de redes elétricas. Equipes de concessionárias de energia acompanham o comboio para realizar o levantamento ou, em casos extremos, o desligamento e corte temporário de redes de alta tensão e telefonia que cruzam a via. Obstáculos urbanos. Placas de sinalização, semáforos, passarelas de pedestres e até monumentos podem precisar ser removidos ou temporariamente modificados. A operação, execução e segurança. Uma operação dessa magnitude envolve um ecossistema de profissionais. Escolta batedora, policiamento, PRF, polícia militar e empresas de escolta privada garantem que o trânsito flua e que terceiros não se aproximem do comboio, mitigando riscos de acidentes. Comunicação. O comboio opera com rádio de longo alcance e satélite, mantendo contato constante com o centro de controle da Petrobras e equipes de engenharia que monitoram a integridade da peça em tempo real. Logística em tempo real. Se o caminhão enfrenta uma inclinação lateral perigosa, o sistema de suspensão hidráulica das carretas modulares permite que cada linha de eixo seja ajustada individualmente, mantendo o reator em nível perfeito, horizontal, evitando tombamento. Por que são considerados marcos da engenharia? Estas operações são vitais para a soberania energética e industrial do país. Elas provam capacidade nacional. O Brasil possui mão de obra capaz de realizar movimentações que rivalizam com as maiores operações logísticas do mundo, como as da NASA ou grandes refinarias globais. Infraestrutura dinâmica. A capacidade de adaptar a infraestrutura rodoviária, reforçar pontes provisoriamente, elevar redes, mostra uma integração entre o setor público e privado voltada para viabilizar projetos estratégicos. Nota técnica. A logística de cargas indivisíveis é regida por normas rigorosas do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que exige a ET, Autorização Especial de Trânsito, documento que detalha exatamente o peso, dimensões e as medidas compensatórias tomadas para garantir que a rodovia permaneça íntegra após a passagem da carga. Este tipo de operação é o exemplo perfeito de como a logística, quando bem executada, deixa de ser um custo para se tornar um habilitador tecnológico de grandes projetos industriais. As operações de transporte de reatores para Petrobras, frequentemente destinados a refinarias, como a Repar, RPBC ou RNES, ou polos petroquímicos, representam um dos maiores desafios de logística pesada no Brasil. Essas peças são,
quase em sua totalidade, fabricadas no exterior, geralmente na Ásia ou Europa, e chegam ao Brasil por via marítima. Origem e destino. Origem. A jornada começa em portos de grande calado preparados para receber cargas superpesadas, como o Porto de Santos, SP, Porto de Paranaguá, PR, ou Porto de Suape, PE. Destino. O destino final é a unidade de refino ou processamento que está em expansão. O trajeto é determinado pela capacidade técnica das rodovias e pela possibilidade de desviar de obstáculos intransponíveis, como viadutos baixos ou pontes que não suportam o peso concentrado. Sistemas hidráulicos. O segredo da estabilidade. O transporte não é feito por caminhões comuns, mas por linhas de eixos modulares, SPMTS. Self-propelete modular, transporteiros ou carretas puxadas por cavalos mecânicos pesados. O sistema hidráulico é o coração dessa operação. Suspensão hidráulica independente. Cada linha de eixo possui cilindros hidráulicos que funcionam como uma suspensão ativa. Eles garantem que a carga permaneça em nível perfeito, horizontal, mesmo que o solo esteja inclinado ou irregular. Distribuição de carga. Ao acionar o sistema, a pressão hidráulica distribui o peso igualmente entre todos os pneus do comboio, que podem chegar a centenas. Sem isso, o peso concentrado furaria o asfalto ou quebraria as pontes. Manobrabilidade. Direção hidráulica. As rodas de cada eixo podem girar em ângulos independentes, muitas vezes até 90 graus, permitindo que o conjunto, que possui mais de 100 metros de comprimento, faça curvas fechadas que seriam impossíveis para um veículo convencional. Por onde passam, rotas estratégicas. O planejamento da rota, por onde surge, é a etapa mais cara e demorada. O trajeto é escolhido considerando reforço estrutural. Antes da passagem, pontes e viadutos recebem escoramentos metálicos temporários para suportar o peso, mais de 500 toneladas. Desvios e alterações. Quando a carga não passa por baixo de um viaduto, a operação utiliza trechos de desvio, estradas de terra construídas temporariamente ao lado da rodovia ou contorna cidades. Interferências aéreas. Equipes de concessionárias de energia acompanham o comboio para elevar, temporariamente, redes de alta tensão, o chamado levantamento de rede, além de remover semáforos, placas e, em casos críticos, até passarelas de pedestres metálicas. Horários restritos. O deslocamento ocorre quase sempre durante o dia para permitir melhor visibilidade das equipes de engenharia, mas, em trechos urbanos movimentados, pode ser necessário realizar a passagem durante a madrugada para minimizar o impacto no tráfego. Essas operações são planejadas com anos de antecedência. A empresa responsável pelo transporte não apenas dirige, mas remodela a infraestrutura rodoviária por onde passa para garantir que a peça, que é o coração de uma refinaria, chegue intacta ao seu destino. Esses reatores de grandes proporções, cruciais para o processamento de petróleo nas refinarias da Petrobras, são equipamentos de alta complexidade tecnológica, cuja fabricação é concentrada em poucos centros industriais globais especializados em caldeiraria pesada. Como o Brasil não possui capacidade instalada para produzir internamente unidades com essas dimensões e exigências de materiais, como aços especiais resistentes a pressões e temperaturas extremas, a origem desses componentes costuma ser internacional. Principais origens geográficas. A fabricação desses reatores ocorre majoritariamente em países com forte tradição em engenharia pesada e infraestrutura logística portuária capaz de embarcar peças de mais de 500 toneladas. A Ásia é o principal fornecedor global atual. Países como China, Japão e Coreia do Sul lideram a fabricação devido ao alto nível de especialização de seus estaleiros e complexos industriais, que conseguem produzir reatores modulares e sob encomenda, conforme as especificações de cada refinaria brasileira. Europa. Tradicionalmente, empresas sediadas na Itália, Alemanha e Espanha também figuram como fabricantes importantes. Elas possuem expertise histórica e componentes críticos para a indústria de óleo e gás. Por que são importados? A decisão de importar esses reatores não é apenas uma escolha logística, mas uma necessidade técnica e econômica. Tecnologia de materiais. A construção de um reator de hidrocraqueamento
hidrograqueamento, comum em refinarias modernas, exige ligas metálicas especiais que garantem a segurança sob altíssima pressão. A escala de produção desses países asiáticos e europeus torna a aquisição mais competitiva. Escala e especialização. A fabricação desses reatores ocorre em oficinas especializadas, muitas vezes situadas em zonas portuárias para facilitar o carregamento direto em navios dedicados ao transporte de cargas indivisíveis. Transporte especializado. Por serem peças únicas, elas exigem navios chamados EAV Lift Vessels, navios de carga pesada, equipados com guindastes próprios de altíssima capacidade, pois muitos portos de destino não possuiriam infraestrutura para descarregar reatores desse peso. O transporte de reatores e equipamentos de grande porte, frequentemente classificados como cargas indivisíveis, é um dos pilares da engenharia logística de projetos de grande escala na Petrobras. Como o Brasil não fabrica internamente equipamentos com essa magnitude de complexidade e peso, frequentemente superiores a 500 toneladas, eles são majoritariamente importados. Aqui estão os detalhes sobre onde são utilizados, a logística envolvida e as origens. Ponto onde são utilizados. Esses reatores são componentes essenciais para o parque de refino da Petrobras. São instalados em unidades de processamento de alta complexidade, como unidades de hidrocraqueamento e hidrodessulfurização, fundamentais para a produção de derivados de petróleo com especificações ambientais mais rigorosas, como o diesel S10. Refinarias em expansão. Exemplos incluem unidades como a Repar, PR, RPBC, SP e outras refinarias que necessitam modernizar sua capacidade de conversão de petróleo pesado em produtos de maior valor agregado. A logística, o marco da engenharia. O transporte rodoviário de uma carga superior a 500 toneladas não é apenas um frete, mas uma operação de engenharia civil itinerante. O comboio. Em operações históricas, utilizasse um conjunto massivo que pode exigir 7 ou mais caminhões-tratores, trabalhando em sincronia para garantir a tração e o controle de frenagem em aclives e declives. Distribuição de peso. Para não colapsar pontes ou destruir o pavimento, a carga é distribuída sobre carretas modulares com centenas de pneus, que utilizam sistemas hidráulicos avançados para manter a carga nivelada e distribuir a pressão sobre o solo. Adequação de infraestrutura. O trajeto é planejado com meses de antecedência, estudo de rota ou road survey. Isso inclui reforço estrutural, escoramento temporário de pontes e viadutos, remoção de obstáculos, desligamento e elevação temporária de redes de alta tensão, remoção de sinalização, semáforos e, por vezes, passarelas de pedestres. Adequação geométrica, alargamento de curvas e terraplanagem em pontos específicos do trajeto. Execução. A operação é feita em velocidades reduzidas, muitas vezes menos de 10 km por hora. E conta com escolta rigorosa, polícia e batedores privados, para garantir a segurança da carga e dos demais usuários da rodovia. Em suma, o transporte dessas gigantescas estruturas metálicas é a prova definitiva da capacidade da engenharia nacional em superar limites geográficos e físicos. Cada operação não é apenas um deslocamento, mas uma complexa sinfonia de planejamento, tecnologia hidráulica e precisão humana, que viabiliza a modernização e a eficiência energética do nosso país. É através desse rigor técnico que transformamos desafios monumentais em marcos do desenvolvimento industrial brasileiro. Para continuar acompanhando os bastidores da logística, análise sobre gestão operacional e os grandes desafios desse setor, não deixe de seguir a Logisticando TV. Lá, você encontra conteúdos essenciais para entender a logística de ponta que move o Brasil.